Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Ainda pensando sobre o mesmo texto de Efésios que nós tratamos no último podcast, eu gostaria de retomar um raciocínio sobre dois princípios que dão suporte à ideia de relacionamento bíblico, que estão nos versículos chaves 22 e 25, quando dizem: mulheres sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, e maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Num primeiro momento, Paulo fala sobre a necessidade de a mulher submeter-se ao marido, compreendendo que ela deve somar no ministério de um homem. Naturalmente, a mulher também tem seu ministério, tem seu chamado, tem seu propósito de vida, e ela deve unir-se a um homem para que os dois componham uma família que cumpra uma missão. Daí a necessidade de se ter clareza sobre a missão do homem para poder unir-se a ele e submeter seu chamado e sua vida ao chamado, à vida e ao ministério que Deus deu a ele, para que os dois consigam cumprir como uma família o chamado e o propósito de Deus. A outra parte, o outro pilar de sustentação que nós temos nessa história é o fato de Deus, por pelo menos 3 vezes nesse texto, dizer que o homem deve amar a sua esposa, deve amar a sua mulher. Portanto, um relacionamento onde não há amor, não pode haver submissão. Neste caso, um está diretamente relacionado, um está diretamente ligado ao outro. E aqui nós precisamos ter atenção especial com os homens no processo de amor. Primeiro porque os homens têm uma maneira muito diferente das mulheres de amar. Os homens tendem a se basear na palavra. Então, quando um homem faz uma aliança, quando um homem faz um acordo, quando um homem empenha a sua palavra, para ele a sua palavra está dada e não mudará até o dia em que ele disser: olha, mudou. Então, na cabeça dos homens, na maioria deles, é assim: quando ele diz eu amo você, na cabeça dele está valendo até o dia que ele disser eu não amo mais. Mas para as linguagens afetivas da mulher, é necessário que isso seja constantemente dito, repetido e demonstrado por meio de ações, e cada uma tem uma linguagem receptiva desse amor. Não fosse suficiente Deus repetir 3 vezes que o homem deve amar a sua esposa, diz ainda o texto que tem um parâmetro para esse amor. É assim como Cristo amou a igreja. Portanto, o homem tem um grande encargo, uma grande responsabilidade, porque Cristo amou a sua igreja a ponto de morrer por ela, para que o propósito de Deus fosse cumprido na igreja. Então, de igual forma, o homem deve amar a sua esposa com a mesma intensidade, a tal ponto de, se preciso for, morrer por ela. Além disso, a Bíblia nos diz que amor é prática. A versão de Jesus, a demonstração de amor de Jesus se traduz por João 14, 21, quando Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que quer dizer que para Deus o que vale não são as declarações afetadas de amor, mas as práticas de amor. Nós demonstramos que amamos a Deus na maneira como nós guardamos os seus mandamentos e obedecemos a Ele. Então, da mesma maneira, esse parâmetro de amor é passado aos homens. É preciso amar as esposas da mesma maneira prática com que Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diz um pastor amigo meu, celebrando uma cerimônia de casamento uns anos atrás, pastor Ildomar, que submissão sem amor é tirania. E de fato nós não podemos pedir a uma mulher que submeta-se a um homem que não a ama, e que não a ama dentro do padrão bíblico, dentro do modelo bíblico. Por isso, o relacionamento de namoro já deve buscar estas expressões. A maneira como o rapaz demonstra seu amor prático pela moça e a maneira como a moça busca submeter-se ou descobrir qual é a missão dele para poder somar a esta missão vão determinar se esse casamento tem futuro ou se esse casamento não tem futuro.
se não houver acordo sobre a missão que os dois devem unir-se para cumprir, então está claro que não deve haver casamento. Se não houver demonstrações claras de amor prático, amor bíblico, amor movido pela vontade de Deus, então está claro que esse namoro não deve prosseguir. Um namoro não deve ser baseado jamais, ou um casamento não deve ser baseado jamais nos parâmetros da beleza física ou da atração mútua que se sente um pelo outro, ou meramente pelos emocionalismos, mas pela missão. Porque se você casar pelo emocionalismo, você está entrando num relacionamento doente em que uma pessoa precisa da outra para se equilibrar ou se amparar afetivamente. Como é o caso de muitas pessoas carentes que por alguma razão não tiveram um bom relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe, que projetam no casamento um equilíbrio e acabam sobrecarregando emocionalmente a outra pessoa. Isso não é saudável. Não se constitui um casamento por causa da carência. Antes você precisa ser curado da carência para depois entrar no casamento de maneira saudável e equilibrada. Também não se pensa num casamento a partir dos dotes físicos do rapaz ou da moça, porque esta beleza física passa e no mundo não para de nascer gente bonita. Se você casar por causa da beleza, amanhã você terá problemas e tenderá a querer buscar outra beleza melhor do que aquela que você escolheu no passado. Não se escolhe uma pessoa para casar por outros motivos, senão pelo chamado e pelo propósito de Deus, para que juntos possam alcançar o projeto de Deus com a família, por meio da família. Naturalmente, esses princípios não nos impedem de fazer planos humanos comuns, como todos nós fazemos, de comprar uma casa, de definir quantos filhos teremos ou coisas do tipo. Mas nós precisamos começar. O ponto de partida precisa ser a missão. Sem missão e sem amor não deve haver relacionamento. Que Deus traga luz sobre o seu entendimento, que você aprenda a se mover a partir dos princípios de Deus, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.